nossos irmãos da carne e os nossos irmãos que não mais se encontram conosco. Agradecemos mais uma vez o convite e trazemos o nosso abraço fraterno da nossa casa Ceareiros do Bem. Trouxemos como tema da noite a dor. Quando falamos de dor, a primeira coisa que imaginamos, que nos vem à mente, é por que Deus? É o que nós pensamos. Mas por que Deus deixa vir o sofrimento? Se Deus é bom e justo, por que sofremos? Então, pegamos aqui a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é inteligência suprema. Deus é pureza. Deus é amor. Deus é tudo. Se Deus é tudo isso, por que sofremos? Porque Ele é amor. Por isso sofremos. Nós sofremos as consequências de nossos atos. Exatamente isso. A consequência daquilo que pensamos, daquilo que agimos. Se nossas faltas hoje, nossa dor, nosso sofrimento hoje, não tem causa naquilo que fazemos atualmente, a causa está no nosso passado. Mas então nos perguntaremos, mas por que eu sofro de algo que eu não tenho recordação? Por que eu sofro de algo que um dia eu fiz que nem lembro ter feito? Pela justiça. Deus é justo. Ele não é, em momento algum, ele privilegia alguém. Em momento algum, ele vai dizer que você é melhor que o outro. Há 2000 anos atrás, nós tivemos aqui um homem justo. Bom, que ele não tinha nada de errado com ele. Ele era perfeito. O ser mais perfeito que foi nos dado conhecer. Kardec perguntou aos Espíritos. E no livro dos Espíritos responderam a Kardec, então, Jesus. Este homem de pura bondade, de puro amor, ele esteve aqui. Ele nos ensinou a amarmos, ele nos trouxe somente uma lei. Uma lei. Ele condensou todas as leis em uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o que nós fizemos com este homem? O crucificamos. Até hoje, dentro dos tribunais, se vocês olharem nos fóruns, nas salas de audiência, vocês vão encontrar lá um crucifixo. Não porque a justiça é católica, ou porque a justiça gosta de colocar um crucifixo lá dentro. Não. Isso é para lembrar a justiça que o único julgamento feito até hoje, uma pessoa justa que foi condenada, foi Cristo. Então isso é um alerta para nós. Conta-nos Emmanuel, no livro, há 2000 anos, que Emmanuel esteve com Cristo, ele o conheceu pessoalmente, conversou com ele, ele esteve ali junto, que quando terminou o julgamento, Pilatos terminou aquele julgamento arbitrário, em que ele lavou as mãos, e que levou depois Pilatos, mais tarde, a entrar em uma profunda depressão e suicidar-se dentro da prisão, pelo que ele fez com Cristo. Quando ele terminou aquilo ali, as pessoas simplesmente viraram as costas, serviram um banquete, continuaram suas vidas, como se nada demais tivesse ocorrido. E o Cristo ensinou, naquele momento, naquele período de 33 anos, desde o momento da manjedoura, onde lhe deram a maior demonstração de humildade, até o momento em que ele foi colocado na cruz, que a dor, a nossa dor, ela pode ser suportada, ela pode ser vencida. E por que então sofremos? Porque, infelizmente, nós temos uma escolha. É a escolha do amor ou a escolha da dor. E nós ainda escolhemos a dor como depuração de nossos espíritos. Deus dá a cada um dos seus filhos, cada um de nós, algo chamado livre-arbítrio. Ele também é colocado dentro do livro dos Espíritos. É muito bem. Entre 4, mas 5, 6 perguntas fala a respeito do livre-arbítrio. Tudo bem, você tem um livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Na hora que você reencarna,
Deus diz ao Espírito, você é puro e ignorante, simples e ignorante. Somos todos criados dessa forma. Você tem um livre-arbítrio. Haja como quiser. Ótimo. Sim, podemos agir como quisermos. Podemos fazer aquilo que nos der na telha, vamos colocar assim. Só tem uma coisa, gente. O plantio é livre, como se diz, mas a colheita é obrigatória. Você pode ofender o seu irmão, você pode ludibriar alguém, você pode agir contra as leis morais. Você pode fazer o que você quiser. Só tem um pequeno detalhe. Todos, sem exceção alguma, teremos que prestar contas com a consciência divina. No livro, O Céu e o Inferno, bem no iniciozinho dele, bem no início do Céu e o Inferno, tá? Tem a questão que Kardec perguntou aos espíritos. E aquilo que fazemos de errado? E se ofendermos alguém, fugirmos às leis? Não é ofensazinha, não, de olhar para o outro e dizer, eu te acho feio, não gosto. Não é isso, não. Quando falamos em agredir as leis morais, é algo muito mais profundo. É alma com alma. É transgredirmos as leis de Deus, as leis que dizem amar. Amar, amar, amar. Então Kardec perguntou aos espíritos, basta reencarnar? Basta eu me arrepender do que eu fiz de errado ao meu irmão? Seria muito fácil, né? Simplesmente nos arrependermos, pedirmos desculpa, pedirmos perdão. Aí Deus diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte, as leis de Deus são perfeitas, porque Deus é amor, então suas leis são perfeitas. E Ele então dá aos seus filhos o livre-arbítrio, mas também dá a justiça. Ela é perfeita. Você errou? Ótimo! Deus é tão bom, tão bom. Ele é um pai de tanta bondade que Ele diz para você, você errou, meu filho. Ótimo. Vá lá então, retorne. Aí você se arrepende. É a primeira coisa, é o arrependimento. Ótimo. Agora você vai ter que quitar com as leis. O teu arrependimento é expiação ou aprovação. Ótimo. Terminou? Não. Não terminou, não. Você vai ter que reparar o que você fez de errado. Aí vem a dor, né? Aquela dor. Aí como é que funciona? Aí vem uma reencarnação em que a pessoa vem com uma doença terrível. Aí a gente olha para aquela criancinha, aquele bebezinho, câncer. A gente olha para aquele pai de família sofrendo horrores para manter a sua família. A gente olha para situações nossas de profunda aflição, profunda dor e dizemos, cadê a justiça? Está ali. A justiça está sendo feita em cada lágrima que derramamos, em cada dor que sofremos. Mas sabe qual é o mais belo de tudo isso? O mais belo de tudo isso é que essa justiça, a justiça das aflições, nós vamos encontrar no capítulo do Evangelho, quando Jesus fala as bem-aventuranças, a maior beleza que existe é que você tem uma opção. Você pode sofrer sorrindo. Não é masoquismo. Aí alguns dirão, mas algumas pessoas dizem para mim, que doutrina é essa que tu segues? Que Deus é esse que tu amas tanto, que diz que as pessoas têm que sofrer com resignação, com um sorriso no rosto? Claro que sim. É a justiça de Deus, a justiça de amor. Porque no momento que você está sofrendo pela tua expiação ou pela tua provação, rapidinho eu vou fazer uma colocação. O que é prova, o que é expiação? Provas são tudo aquilo que você é testado. Aquilo que você falhou numa reencarnação passada e que agora você é colocado na prova. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Alguém veio em uma reencarnação passada com muito dinheiro mesmo, e usou isso de forma errada, egoisticamente. Usou para ser próprio, usou para futilidades. Na próxima, então, você pode vir novamente com muito dinheiro para ver se você realmente agora vai aprender a utilizar o dinheiro de forma correta. Dinheiro, gente, não é errado ter. O errado é o mau uso dele. A forma egoísta que a gente usa isso.
ou você pode vir sem ele, para ver se você realmente aprendeu a lição. Isso é prova. Expiação. A expiação é toda dor que nos é imposta. É aquilo que você não tem como fugir a ela. Vamos colocar como uma expiação aquela pessoa que no momento de desespero enorme, enorme mesmo, tira sua vida. A vida é um dom divino, é um presente de Deus. O teu corpo é um presente de Deus. Se você infringe as leis morais, as leis divinas, tirando a sua própria vida, aquilo que Deus te deu de graça, você vai ter que reparar. Porque foi de graça que Ele deu isso aqui. Esse corpo perfeito, esse corpo saudável. Então você retorna, muitas vezes, numa próxima reencarnação, com uma deficiência. Você tirou a vida. Então, um tiro na cabeça. O idiotismo, pessoas com doenças, aquelas doenças lá, cegos, tá? Doenças mentais, esse tipo de coisa. Esses irmãos retornam desta forma para repararem aquilo que fizeram. Muitas vezes retornam deste jeito. Não é lei vir dessa forma, mas alguns retornam sim. Tá? Alguns retornam anencéfalos, aquelas crianças sem cérebros, até que possam restituir o seu cérebro de forma natural pelas reencarnações. Então, isso aí é expiação. É aquilo que é imposto. Mas tem mais um detalhezinho. Quando Deus diz a você, aí está a oportunidade de você reencarnar e com a dor você superar aquilo que você fez de errado, tem mais um detalhe. Mesmo na expiação, quando ela é imposta, você tem que fazer isso aí sem reclamar. Resignado. Resignação, gente, não é simplesmente cruzar os braços e dizer: eu nasci assim, então eu vou ficar indo nessa cama aqui até morrer. Não, isso aí não é resignação. Resignação é aceitar profundamente que você errou, você cometeu realmente um erro contra as leis morais, as leis divinas, aceitar aquilo ali e dizer: eu aqui vou, na provação, na expiação, eu vou vencer. Mas eu vou vencer sem reclamar e sem blasfemar contra o Pai. Porque Deus é amor. Então não adianta você vir uma reencarnação expiando, reclamando. Não resolve nada. Isso aí não é expiação. Isso aí é reclamação. Muitas vezes a gente vê aqueles espíritos em situações terríveis. Eu conheci pessoas acamadas, pessoas com dores terríveis, com doenças terminais. E elas ainda tinham um sorriso no rosto, dizendo que Deus era maravilhoso, que elas estavam ali, mas estavam felizes. Quem aqui não conhece a história do gigante deitado? Quem aqui não conhece ele? Meu Deus, aquele homem, ele só levava alegria. Ele passou a reencarnação dele inteira falando, levando palestras, falando coisas maravilhosas. Chico Xavier, quem não conhece, ele tinha diversas doenças, dores terríveis. Não pensem vocês que Chico passou uma reencarnação de alegria, não. Ele tinha muita dor. Ele tinha um olho que ele sentia dores atrozes naquele olho. Ele era cardíaco, tomava diversos medicamentos. Ele nunca reclamou. Ele sempre olhava as pessoas com amor, com carinho. Divaldo, com 98 anos, vai fazer agora, enfrentou um câncer na bexiga, com um sorriso no rosto. Nós podemos sim passarmos pela dor, pela aflição, sem murmurarmos, sem reclamarmos. Conta-nos os espíritos que nas provações coletivas, que muitas vezes levam 1000 anos para reunirem aquele grupo de espíritos que tem que passar por aquela provação, são os acidentes aéreos que 10, 20, 100 espíritos acabam desencarnando juntos. Quem não conhece a história do circo que pegou fogo na década de 60, 70, se não me falha a memória, lá no Rio de Janeiro, em que todas aquelas pessoas vieram a perecer,
crianças. Outros deixaram, o Raul Teixeira conta que ele iria naquele dia no circo e acabou não indo. Não era para ele morrer lá. Ele conta isso, que ele era criança, ele ficou chateado que não foi. Nessas provações coletivas, contam os espíritos, que para realmente acontecer a expiação, o espírito tem que estar preparado para ela, consciente que vai passar aquilo ali, consciente e dizendo o seguinte: Senhor, eu estou pronto para passar a expiação, sem raiva, sem rancor, com alegria, de ter dever cumprido. Dever cumprido. Nós temos que ter algo em mente. Não só nós espíritas, nós cristãos, temos que ter algo em mente. Este mundo aqui, que nós vivemos, perguntaram também a Kardec, a felicidade é deste mundo? E os espíritos responderam a ele: não, a felicidade não é deste mundo. Mas não quer dizer que não possamos sermos felizes. Mas por quê? Por que dizemos que a felicidade... Então, o que é felicidade? Felicidade são momentos. Felicidade é acordar todos os dias. Podemos contemplar o dia e agradecermos ao Pai pela vida. Mesmo se estivermos doentes, mesmo que estivermos passando por dores, agradecemos ao Pai a oportunidade de uma nova reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui. Tem uma obra bonitinha, simples, é um livro simples, tá? A autora é a Vera Lúcia Mariquense, a da autora que todo mundo conhece aqui, Violeta Janjanella. A obra é dela. Ela fala deficiente porque fui um. Tá? Devem conhecer Violeta Janjanella, que é do Espírito Patrícia, ela era tia da menina. Essa autora, ela escreve romances, livrinhos curtos, muito didáticos e muito bons para se ler. E nessa obra, tá, que fala da dor da deficiência mental, espíritos que passam pelaquela expiação, o interessante é que ela faz entrevista com essas pessoas que passaram por isso, pela dor da expiação, e todos são unânimes em dizer o seguinte: eu venci. É o que eles dizem. Eu agradeço a Deus, dizem eles, pela oportunidade de ter passado pela dor que eu passei, de ter aquela reencarnação como um deficiente mental, um deficiente físico, muitas vezes um deficiente visual, daquela situação, porque eu sou um vencedor. Eu estou quite com a minha consciência, eu estou quite com as leis morais, as leis de Deus. Deus é justo. E se você vê uma criança naquela situação, não olhe para ela com pena, não. Olhe para ela, olhe sim com compaixão, olhe com amor. Olhe com amor e diga: meu irmão, eu te admiro, porque você teve a coragem de estar aqui, nessa situação. Você está vencendo a tua expiação. Está vencendo. E a família que está junto a ele são comprometidos também. Se não são comprometidos moralmente, os amam muito, muito mesmo, porque não é fácil. Não é fácil para aquele espírito estar naquela condição, porque geralmente esses espíritos falidos, que faliram em reencarnações passadas, e hoje estão naquela situação ali, são espíritos muito orgulhosos. Um dia foram extremamente orgulhosos. E se hoje estão naquela condição, eles estão vencendo. Não são o orgulho deles, não. Estão vencendo os atentados que fizeram contra a vida, os atentados que fizeram contra a sociedade, os atentados que fizeram contra as suas próprias almas. É isso que eles estão vencendo. São vencedores. São dignos de nosso amor, são dignos de olharmos para eles com orgulho e dizermos: poxa, ele venceu. O Cristo, quando aqui esteve, ele sofreu horrores, momentos terríveis. Nessa obra que eu trouxe para vocês, O Consolador, uma obra de Emmanuel por Chico Xavier, tem um capítulo aqui inteiro dedicado a Jesus. É maravilhoso. E uma das perguntas que o grupo do Chico fez a Emmanuel foi a respeito de Cristo, do sofrimento dele. Eles perguntaram: Jesus sofreu?
Jesus teve dores. E responderam, então, Emmanuel responde. Eu achei maravilhoso que a dor do Cristo não era dor física, também não era dor moral. Ele não tinha feito nada de errado. A dor do Cristo era por nós. Ele tinha compaixão de nos ver na situação que nos encontramos. Imaginem vocês, porque o amor do Cristo é tão imenso por cada um de nós, que ele, como guia planetário, como governador planetário deste planeta, ele se propôs a estar aqui conosco. Então, Emmanuel fala que ele olhava para todos e pensava, até quando? Até quando vocês vão continuar desta forma, sem compreenderem? E tinha uma compaixão tão grande por nós, então a dor dele era essa. Era de olhar cada um de nós e pensar assim, ó, vamos ser felizes, eu estou mostrando para vocês o caminho da felicidade. E nós? Eu gosto da passagem do Evangelho, daquela mulher samaritana que está no poço. E que o Cristo se aproxima dela e ela diz a ele, por que me pedes água? Eu sou uma samaritana, tu és um nazareno. Nós não nos conversamos, não nos damos bem. Ele olhou e disse, mulher, a água que tens para me oferecer, eu tenho uma muito melhor para te dar. A água que eu tenho para te dar vai saciar não só a tua sede, vai saciar a sede da tua alma. É esta água que ele vem nos oferecendo há 2000 anos. A dor nós escolhemos o que queremos. O Cristo nos oferece a água do amor, a água da felicidade, a água do Evangelho. Se temos ainda dor, porque vivemos ainda no mundo de provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lindo, dedicado a isso, da transição dos mundos. O nosso ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda é necessário, ainda o homem aqui ainda escolhe evoluir pela dor. É tão lindo isso. Nós podemos escolher evoluir pelo amor, mas nós escolhemos evoluir pela dor. Nosso planeta ainda é isso. Mas estamos caminhando para a regeneração. Ah, que coisa maravilhosa, meu Deus! Estamos caminhando para um mundo melhor. E cada um de nós está caminhando para esse mundo. A dor ainda faz parte de nossas vidas? Faz parte. Mas se segurarmos a mão do Cristo, se bebermos dessa fonte que Ele nos oferece, meu Deus, nós, principalmente nós que somos espíritas, eu achei interessante que o Kardec utilizou a expressão espírita cristão. Aí alguém perguntou a ele, alguém comentou e falou, mas por que Kardec usou a expressão espírita cristão? Se todos nós somos cristãos, é porque ele quis dizer o seguinte, que nós devemos amar Jesus. Que a codificação espírita, a codificação é todinha baseada em Cristo. Está tudo aqui. Nós, mais do que ninguém, somos privilegiados. Nós temos Jesus como nosso guia. Nós temos o Cristo como aquele que nos mostra o caminho. Então, meus irmãos, quando a dor visitar o coração de vocês, quando a prova e a expiação bater na porta de vocês, lembre-se disso. Lembre-se daquele que sofreu todas as amarguras, que chorou. Muitas poucas vezes ele sorriu. Mas que amou acima de tudo. Amou e ensinou-nos o amor. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, tem uma passagem, no finalzinho, tem uma mensagem muito bonita nessa obra, o livro Plenitude, em que perguntam a ela a respeito disso. Quando que vai cessar a dor? E ela finaliza, o texto é grande, mas ela finaliza com uma palavrinha. Quando aprendermos a amarmos. Então, meus irmãos, está tudo aí. As obras espíritas, os livros, aquele que não é espírita tem o Evangelho.
a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, está tudo ali. E aquele que é espírita tem aqui um rumo. Tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras mais lindas de Kardec, que temos a obrigação de termos conhecimento e lermos direto. Temos o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que nos mostra, que nos guia. Temos a Gênesis, temos tanta coisa para lermos, temos tudo. Então, meus irmãos, a partir de hoje, olhemos a dor como forma de reparação de si, que ainda necessitamos dela para evoluirmos. Infelizmente, ainda precisamos dela. Mas falta pouco, muito pouco, porque um dia iremos aprender verdadeiramente a amar-nos. E quando aprendermos o amor, não vamos ter mais dor. Nós vamos olhar para o nosso irmão com os olhos verdadeiramente de Cristo. E vamos dizer a ele: eu te amo, meu irmão. Coração aberto. E o sofrimento, a expiação e a prova serão coisas fáceis. Passará por nós como algo simples. Então, meus irmãos, chegará um dia em que não precisaremos mais das 3 coisas que Kardec nos disse. O arrependimento, que é o primeiro. A expiação e a reparação. Porque não teremos mais nada a reparar, mais nada a nos arrependermos. Porque nossa alma estará cheia de Cristo, cheia de amor, cheia de paz. Este dia, quando chegar, a dor não mais será visita. Ela será algo deixado para trás. Então, meus irmãos, eu desejo a cada um de vocês que ao retornarem aos seus lares hoje, imbuídos desse amor de Jesus, olhem para aquilo que vocês ainda têm que enfrentar, sejam as suas provas, sejam as suas expiações, com a certeza pura, a certeza, como disse Joana de Ângeles, isso passa, porque o amor de Cristo habita em mim, como disse Paulo, em uma de suas cartas. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Desejo então que vocês, ao retornarem aos seus lares, tragam dentro dos seus corações esse princípio, amor. Somente isso. E tenham com Deus, esse Pai de puro amor e misericórdia, a certeza que Ele é justo, Ele é bom, Ele é perfeito. E se você hoje é acudido por uma dorzinha que seja, agradeça. Agradeça porque pode ter certeza que o SPC divino não erra endereço de ninguém. E que se você tem dores dentro de si, a lei está te chamando à quitação. E o bom é a gente estar quite, moralmente, dentro de nossos corações, com as leis divinas. Que Deus os ampare, que Deus os acompanhe aos seus lados. E que a Nossa Senhora Mãe Santíssima, essa mãe de tanto amor, os abrace e os acolha em seus corações. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja.